Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Matheus Araújo e hoje neste vídeo eu vim responder a uma pergunta que um seguidor me fez. O que é que eu devo fazer para entender um clássico verdadeiramente? O que é que eu devo perguntar ao clássico? O que é que eu devo observar em um clássico para entender a sua essência? Bom, basicamente, como eu devo ler um clássico? É o seguinte, o primeiro ponto que eu devo destacar aqui: você nunca vai entender um clássico em todas as suas possibilidades. Você nunca vai entender um clássico totalmente. Um clássico é um livro inesgotável. Por que um clássico é considerado clássico? Bom, o Ítalo Calvino, no livro Por que Ler os Clássicos, ele destaca alguns pontos. Um desses pontos é o seguinte: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ou seja, um clássico, por mais antigo que seja, ele continua sendo relevante nos dias de hoje. Ele continua sendo importante nos dias de hoje. Ele continua trazendo uma mensagem para os tempos atuais. E um livro que continua trazendo uma mensagem para os tempos atuais, tendo se passado décadas, séculos ou às vezes milênios, é um livro muito complexo. É um livro que abrange inúmeras possibilidades de interpretação. Não é um livro fechado, hermético, que tem uma regrinha ali que, se você seguir, você vai desvendar o conhecimento daquela obra. Se fosse assim, um clássico se esgotaria em sua primeira leitura. E o Ítalo Calvino, ele completa, né? Um clássico é um livro que estamos sempre relendo. Você sempre ouve de uma pessoa que ela está relendo um clássico. É muito comum as pessoas relerem um clássico. Por quê? Porque cada vez que você relê um clássico, se abre para você um novo mundo de descobertas. É como se você estivesse lendo aquele livro pela primeira vez e ele te revelasse uma série de novos conhecimentos, novas possibilidades, novas ações, novos pensamentos, novas ideias. Então, não vá com a tentação de entender tudo o que um clássico pode oferecer. Não faça isso, porque você vai se frustrar. É impossível ler uma vez e entender tudo de um clássico. Irão existir inúmeras possibilidades de interpretação que diferem da sua interpretação, que diferem da sua observação. Então, se você quiser entender tudo de um clássico, é muito provável que você vai se frustrar na sua leitura. Esse é o primeiro ponto. Sabendo disso, o que é que você precisa fazer para pelo menos tentar absorver do clássico o máximo que você consegue absorver dele? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeira dica: não leia como se fosse um crítico. A gente costuma ler livros de crítica, artigos críticos, resenhas na internet e acha que essa é a melhor forma de ler literatura. Olha, o trabalho do crítico, ele é extremamente importante. Existem grandes críticos no Brasil, grandes críticos na literatura, muitos que eu admiro, que eu gosto, dos quais eu sou leitor, mas a postura para ler um livro pela primeira vez não deve ser a postura de um crítico, nem mesmo um crítico tem aquela postura ao ler uma obra de literatura pela primeira vez. Você não deve ler a obra de literatura pela primeira vez tentando encontrar defeitos, tentando entender os problemas da forma, tentando entender a técnica, tentando desvendar todos aqueles segredos, tentando encontrar algo que esteja fora do lugar. Este é um trabalho para quem já entende um pouco mais da coisa, para quem já sabe mais de literatura, para quem já tem anos de leitura. E essas pessoas que já têm anos de leitura, elas não leem assim da primeira vez. Como é que elas leem? Elas leem para se aventurar, elas leem para se deliciar na leitura, para entrar naquele universo, viver aquela história. Se você já entra em um romance querendo julgar esse romance, querendo criticar, querendo analisar, muito provavelmente você vai criar uma barreira entre você e a obra, e aí não tem interpretação certa. Olha, eu sempre conto a história do meu avô quando eu estava na sala de casa assistindo Star Wars. Aí meu avô passou e disse o seguinte: olha,
Que danado de filme é esse daí? Um filme que tem nave espacial, que tem alienígena, que tem isso, que tem aquilo. Esse filme nunca poderia existir. Um negócio desse nunca seria real. Isso é muito mentiroso. Essa postura também não é boa, porque é a postura de desacreditar da obra, querer criticar a obra sem nem tentar entendê-la, sem dar um crédito à obra, fazer com que o autor possa desenvolver as suas ideias sem que haja um julgamento prévio. Então, esta postura é muito comum entre muitos leitores que eu vejo por aí, meus alunos, meus seguidores, e eu sempre procuro corrigir. Não leia como se fosse um crítico. O segundo ponto é: não leia de qualquer jeito. Se você não deve ler como um crítico, você também não deve ler de qualquer jeito. Você não deve ler simplesmente passando os olhos e folheando as páginas. Você não deve ler, por exemplo, sem grifar, sem fazer algum exercício de memorização, sem tentar entrar na história, sem tentar entender os personagens. Tem gente que quer ler, que quer ter um hábito de leitura, mas quando é que lê? Quando está com muito sono, deita na cama, eu vou pegar um livrinho aqui. Acaba dormindo e diz que literatura é algo chato. Ou então depois daquele dia extremamente cansativo de trabalho, a pessoa vai, se senta numa mesa com luz artificial no rosto, né? Aquela coisa bem forte, com aquelas letrinhas bem pequenininhas, num papel branco que é péssimo de ver, e aí diz: não, literatura não é para mim, eu fico com dor de cabeça, eu não consigo me concentrar. Bom, isso daí é não fazer o mínimo de esforço, é você não ter um lugar certinho para você ler, um lugar com uma boa luz, uma luz amarela, uma luz que não seja tão forte, mas que não deixe sombras na sua página. É uma pessoa que não escolhe ali uma hora do seu dia, uma hora em que você esteja disposto realmente para ler. É uma pessoa que se coloca muitas desculpas. Por quê? Porque não tem uma hora, porque não tem 2 horas do dia para ler e acaba não lendo, né? Acaba pegando ali uma página, depois lê outra página, depois lê outra página na correria. É o seguinte, você tem 15 minutos por dia, já está ótimo. Ou então é aquela pessoa, né, que não quer grifar o livro porque vai riscar e ele vai ficar feio, tá? Não, isso daí, no fim das contas, seria melhor se você deixasse o livro na estante da livraria, entendeu? O livro é para ser usado mesmo. Então, você lê de qualquer jeito, lê sem método, ler sem ter uma ideia do que está fazendo, ler sem ter um ritual, sem ter uma rotina, isso é muito ruim também. É você tratar o livro como se fosse qualquer coisa. É você tratar a leitura de um clássico como se fosse uma atividade qualquer no seu dia, quando você mesmo sabe que não é. Então, ler um clássico também exige esforço. Você precisa ter um certo esforço para empreender uma atividade de leitura e compreensão de um clássico. O outro ponto é você ler para simplesmente educar o imaginário. Muita gente diz: não, eu estou lendo para educar o meu imaginário. Mas olha, educar o imaginário é uma consequência da sua leitura. Você não vai ler para adquirir uma consequência de um bom método. Você vai ler para entender a condição humana, você vai ler para entender a vida humana, você vai ler para se divertir, você vai ler para entender uma história, para compreender a cultura, você vai ler simplesmente porque aqueles personagens são legais, porque aquela história é interessante. Educar o imaginário é uma consequência de um processo longo, é uma consequência de um processo que leva muito tempo, que exige método, que exige uma boa atenção de leitura, que exige uma rotina. Então, ler para educar o imaginário é algo muito abstrato. Você vai educar o seu imaginário? Vai, com certeza. Educar o imaginário é importante? É, mas não coloca isso no topo das suas prioridades, porque senão você não vai ter um horizonte visível, você não vai ter um objetivo visível que você quer alcançar. Coloca outros objetivos antes e aí a coisa fica mais fácil. Eu já te disse o que é que você não deve fazer, mas e agora? O que é que você deve fazer ao ler um clássico? Primeira coisa, procure embarcar na história. Utiliza a sua suspensão de descrença. Que danado é suspensão de descrença? Olha, quando você estiver começando uma leitura, você não vai desacreditar da obra, você não vai ficar criticando a obra logo no início, você não vai ficar julgando a obra com os critérios da sua realidade. Você precisa fazer um trato com um autor,
né, em que você vai acreditar naquilo que ele está dizendo, você vai suspender o seu julgamento e ele vai te apresentar a história que ele quer contar. Óbvio que esse trato precisa ser respeitado pelo autor, mas se tratando de um clássico, muito difícil que ele venha desrespeitar esse trato. Os clássicos são clássicos porque eles são bem escritos, porque eles são bem pensados, porque eles resistiram ao teste do tempo. Então, se até hoje esses livros continuam sendo relevantes, é porque o livro é bom. Então você vai ativar a sua suspensão de descrença, você não vai desacreditar da obra e você vai se colocar no lugar do personagem. E se fosse eu que estivesse passando por essa situação? Por exemplo, o Hobbit, né, do Tolkien. E se fosse eu que tivesse que sair da minha zona de conforto, encontrar um tesouro, enfrentar um dragão, o que aconteceria comigo? Ou seja, e se fosse eu que tivesse que sair ali do meu condado, né, para ir em busca de algo melhor, mas esse algo melhor demandava um grande desafio. O que é que eu faria? Eu faço isso na minha vida? Será que eu estou precisando fazer isso hoje? Ou a morte de Van Elite? E se fosse eu que estivesse morrendo agora? Como é que eu iria analisar a minha vida? Ou o velho e o mar? E se fosse eu que fui derrotado durante muito tempo? Será que eu continuaria tentando? Será que eu teria forças para superar os obstáculos da vida? É isso que você deve fazer para entender um clássico: ativar a suspensão de descrença e se colocar no lugar do personagem. Segunda coisa que você deve fazer é entender o clássico como parte da sua vida. A gente tem a mania de achar que o clássico é só uma historinha fictícia, que é historinha para boi dormir, que é uma besteirinha, que é só uma coisinha divertida. Não, os clássicos fazem parte da nossa vida. O fato é, eu consigo me colocar no lugar dos personagens porque esses personagens são parecidos comigo, porque esses conflitos são parecidos comigo, porque a minha vida tem muito a ver com a vida que os clássicos retratam. Então você precisa entender os clássicos como parte da sua vida. Isso é algo essencial para uma boa leitura. A terceira parte é: leia com método. Saiba como grifar, como anotar, saiba como pesquisar o vocabulário, saiba como fazer para memorizar, saiba fazer um bom resumo. Tente ler diariamente, o mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo local, tenha um local de estudos organizado, ou seja, faça a coisa com método, crie um certo ritual, uma rotina para que você possa aproveitar melhor a sua leitura dos clássicos. É um trabalho constante, é um trabalho que exige suor, que exige ali o dia a dia, que exige rotina, mas é um trabalho que tem uma recompensa gigantesca. Se você fizer isso, aos poucos você vai colhendo a essência dos clássicos que você estava procurando. Comenta aí embaixo o que é que você achou dessas dicas, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações, envie para amigos e comece a ler os clássicos. Um abraço e até mais!